Opa, boa noite, pessoal abençoado. A paz do Senhor para todos, em nome de Jesus, que Deus possa abençoar de uma forma poderosa e tremenda. Estou eu aqui mais uma vez trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. Estou aqui na casa do meu amigo Ricardo, mais conhecido como Chicão. Isso mesmo, Chicão, meu amigo, né, de longa data. E mais uma vez estou aqui convidado para fazer trazer uma palavra abençoada. Eu aqui já quero glorificar a Deus pela vida do Chicão, pela vida da família, dos irmãos do Chicão, enfim, né? E que Deus possa abençoar você poderosamente com essa palavra que Deus colocou no meu coração, amém? Então, eu queria falar com vocês essa noite em Gênesis capítulo 4, tá? Gênesis capítulo 4, verso 1 em diante. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção, porque Deus vai falar contigo. Aperte o cinto de seguranças, porque vamos decolar uma mensagem profunda e poderosa para a glória de Deus, amém? Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 4: Coabitou o homem com Eva, que é Adão. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor Deus. Olha que interessante. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem ou se fizeres o bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém, queridos? Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria trazer essa palavra aos vossos corações. Na verdade, uma palavra tremenda, uma palavra poderosa da parte de Deus, porque há muito conflito a respeito por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Então há muitas formas, né, de pregar essa palavra, muitas formas de interpretar. E lendo essa palavra, Deus me deu entendimento e eu quero passar para os irmãos. Preste bem atenção e nós vamos decolar uma mensagem profunda e poderosa, amém? A verdade é que nós temos dois personagens principais, o foco: Abel e Caim. A Bíblia vai dizer que Abel era o bonzinho e Caim aquele que era o mal, que Deus rejeitou, enfim. Porque a Bíblia diz que Deus rejeitou a Caim e rejeitou a oferta, mas Deus se agradou e recebeu a Abel e também a oferta de Abel. A grande questão é, nós estamos falando de família, porque Caim e Abel, eles nasceram na mesma família, tiveram os mesmos pais, Adão e Eva. Eles cresceram no mesmo ambiente, debaixo do mesmo teto. A grande pergunta é, por que eles, se um deles, melhor dizendo, se desviou do caminho? Por que um deles preferiu fazer o mal? Por que um deles, né, que é Caim, optou em seguir um outro curso da sua história? E nós olhamos que isso acontece em famílias. Tem famílias que preferem ir para um caminho, mas outros tomam a decisão de ir para outro caminho. Mas a grande questão é, cresceram na mesma família, tiveram a mesma educação, tiveram os mesmos pais. E o que eu quero entender essa noite é por que Caim
se desviou de toda a vontade, porque eles cresceram, os dois juntos, cresceram ouvindo as histórias dos seus pais a respeito de quem é Deus. Cresceram ouvindo as histórias de Adão e Eva, do que aconteceu no jardim, sobre as histórias da serpente. Então escuta isso. Eles cresceram ouvindo a mesma história, cresceram ouvindo a mesma conversa, teve os mesmos ensinamentos, tiveram a mesma educação, tiveram os mesmos pais e no mesmo lar. Meus queridos e meus amados irmãos, por que pessoas dos mesmos ambientes, pessoas da mesma família, tomam decisões diferentes? A ponto de Deus se agradar de um e rejeitar o outro. Escuta isso, porque na verdade as histórias que Abel e Caim cresceram ouvindo eram as histórias de Adão e Eva, que são seus pais, no jardim do Éden. Porque a palavra de Deus vai dizer que Adão e Eva estiveram no jardim e Deus falou para Adão que de toda árvore poderia comer do que estava naquele jardim, mas de uma delas não, que é do conhecimento do bem e do mal. De todas as árvores que estavam no jardim poderia comer, mas de uma não, do conhecimento do bem e do mal, que no dia que comerem, iriam morrer. Esses meninos, eles cresceram ouvindo essas histórias. Esse menino cresceu ouvindo essa história dos seus pais. Meus queridos e meus amados irmãos, olha isso que interessante que eu quero passar para vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós pegamos essas histórias, não tinha motivos, porque no jardim do Éden, a Bíblia vai falar que o jardim é um lugar perfeito. Nós vamos entender, fazendo uma simbologia, que o jardim do Éden é chamado, nessa simbologia, de tabernáculo santo, lugar perfeito, lugar onde Deus estabeleceu uma aliança, uma comunhão com o homem, onde Deus, na virada do dia, Ele mesmo descia e tinha essa comunhão direta com Adão e Eva. Os meninos cresceram ouvindo isso, que Deus era um Deus que visitava Adão e Eva. Escuta isso. E a Bíblia vai falar que Abel, ele oferece a ovelha, ou melhor, o animal, e Deus recebe. E a palavra do Senhor também vai dizer que Caim oferece as verduras, as ervas, o fruto da terra, e Deus rejeita. Mas irmão, você deve estar pensando, mas irmão, por que Deus rejeitou a oferta de Caim, que era o fruto da terra? E por que Deus aceitou a oferta de Caim, que era o animal? Escuta isso, é simples. Os dois ouviram as mesmas histórias, mas um resolveu oferecer um animal e o outro resolveu oferecer o fruto da terra. Tá bom, irmão, mas fala direito sobre isso. Fala a respeito disso. Porque na verdade Caim poderia oferecer também um animal. Quem disse que era só Abel que poderia oferecer o animal? Caim poderia oferecer o animal, mas Caim preferiu oferecer o fruto da terra, as ervas. Mas não pense você que Caim ofereceu de qualquer jeito, de qualquer maneira e qualquer fruto. Não, Caim ofereceu o melhor. Caim ofereceu aquilo que era o melhor do que ele poderia oferecer. Eu imagino que Caim teve trabalho para juntar, para colher todos aqueles frutos e oferecer para Deus o melhor. Não pense você que foi o pior, foi o mais murcho. Não, foi o melhor, e isso deu trabalho, porque às vezes para mim e para você dá trabalho oferecer o melhor. E por que Deus muitas das vezes não aceita o seu melhor? Por que Deus muitas vezes não aceita, mesmo você tendo trabalhado muito para oferecer o melhor? Porque eu e você sabemos como oferecer, e oferecemos aquilo que não seria para oferecer, mesmo sendo melhor para a minha visão e a sua. Imagina isso. Vamos lá para o Jardim do Éden para você entender o que eu quero dizer. Foi aí que Deus me falou, que Deus falou ao meu coração, porque que Ele aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. É porque lá no Jardim do Éden os meninos cresceram ouvindo a respeito de qual seria como poderia ser oferecido. Por quê? Porque lá
eu imagino que lá, aonde estava Caim e Abel, Abel e Caim, foi oferecido ou foi feito o primeiro culto de adoração a Deus. O primeiro culto de adoração a Deus foi lá aonde a oferta foi oferecida. Mas eles sabiam qual eram as ofertas para oferecer. Por quê? No Jardim do Éden, seus pais contaram as histórias. Imagino eu, no Jardim do Éden, lugar perfeito, lugar santo, lugar tabernáculo perfeito, onde Deus estabeleceu uma aliança, comunhão com o homem. O homem deixou a serpente entrar no meio da história. O homem deixou a serpente entrar na história e fazer com que eles fossem induzidos a pecar e a errar. Agora o homem se encontra nu. Escuta isso. Adão e Eva estavam nu por causa do pecado em que cometeram, por causa da desobediência, comeram do fruto, e eles se encontram nu. Escuta aí, você vai entender tudo. Quando eles se encontram nu, eles se escondem, porque sabiam que Deus estava chegando para visitá-los. E eles se escondem. E Deus começa a perguntar: Adão, onde você está? Adão, onde você se encontra? Adão, de repente, eu estou encurtando, você não vai ficar longo. Adão, ele sai de trás de uma moita. E ele fala: Deus, eu estou aqui. Só que ele está coberto com folhas de bananeira, coberto com fruto da terra. Lembra de Caim? Ele está coberto, por quê? Porque naquele momento, Adão, ele está envergonhado em quem se tornou. Por quê? Porque está com o pecado à sua frente, com o pecado na sua vida. E agora, imagina isso, agora ele se encontra envergonhado. E ele tenta tampar a sua vergonha, o seu pecado, com a folha de bananeira, que é o fruto da terra. Aí Deus, aleluia, aí Deus que é misericordioso, Deus que é bondoso, Deus que é soberano, sabe o que Deus fala? Adão, não é assim que se esconde o seu pecado, não é assim que tira o seu pecado, não é dessa maneira, escondendo com as folhas da terra, o fruto da terra, não é dessa maneira que vai sair o seu pecado, que é tirado o seu pecado. Aí Deus, para mostrar como que é, Deus pega um animal, rasga com as suas próprias mãos, derrama sangue do animal, fazendo a simbologia do que viria a ser, que é Jesus Cristo de Nazaré derramando o seu sangue. Ele faz então com peles de carneiro ou de ovelhas, ou seja, de um animal, as vestes ensanguentada. Eu sei que você pegou isso. Eu imagino que Deus não aceita, aleluia, a minha e a sua oferta com a fruta da terra, com a folha de bananeira. Por quê? Porque nós muitas das vezes queremos tapar, encobertar o nosso pecado com folha de bananeira, com qualquer coisa. E Deus diz: ei, para tirar esse pecado é só com sangue, aleluia. É só com sangue. Então Deus mostra na prática, rasga o animal, aleluia, e pega, corta o animal no meio com as suas próprias mãos, e ensanguentado ainda faz uma veste coberta com sangue. Para você entender, escuta isso. E aí Deus me falou que é dessa maneira, porque Deus não aceitou o fruto da terra de Caim, mesmo sendo melhor, mesmo sendo do bom, mas Deus, porque eles sabiam como se oferecer uma oferta de adoração ao Senhor. Escuta isso, e aqui eu vou finalizando para você entender. Sabe o que eu acho mais interessante? É que, observe isso, a palavra do Senhor vai dizer que Deus aceitou primeiro Abel, depois a sua oferta. Deus rejeitou primeiro Caim, depois a sua oferta. Deixa eu falar algo para você. Deus não está tão interessado assim na sua oferta, quanto está interessado em você. A sua oferta, ela tem que ser oferecida, mas você tem que ser aceito primeiro antes da oferta. Sabe o que Deus está dizendo para mim e a sua vida? Não adianta nada você oferecer a sua oferta sendo o melhor, se a sua vida não está no altar e Deus não está te aceitando. Deus vai dizer a palavra do Senhor que Ele aceita primeiro Abel e depois aceita a oferta. Sabe o que é isso? Deus está mais interessado como está o seu coração, a tua vida no altar, como você está, para você depois, aleluia, para Ele depois aceitar a sua oferta. Por isso que Deus rejeita primeiro Caim, para depois rejeitar a oferta. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo ao meu e ao seu coração: ei, se você tem alguma coisa contra alguém, contra algum dos seus parentes, não conversa com alguém. A palavra do Senhor vai dizer, porque Jesus ensinou: se você tem algo contra alguém, não fala com alguém, tem alguma coisa contra alguém, vai lá, deixa a sua oferta no altar, se conserta e depois vem oferecer. Sabe o que Deus está dizendo? É a prova de que você tem que ser primeiro aceito. A sua oferta o homem aceita, o pastor aceita, qualquer tipo de oferta, seja a melhor adoração, seja o melhor louvor, a melhor pregação, o melhor dízimo, a melhor oferta. Mas Deus está dizendo:
Arabai, show. Deus está dizendo, ei, de nada disso adianta se eu não estiver te aceitando. Então vai, se conserta com teu irmão, se conserta com a tua irmã, se conserta com teus parentes, volta a conversar, pede perdão, perdoa, para eu te aceitar primeiro. Porque senão, aleluia, naquele grande dia, todos os joelhos se dobrará, mas eu não te aceitarei e falarei, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Amém, irmão? Deus está mais interessado em você do que na sua oferta. Deus abençoe os irmãos e que essa palavra possa entrar ao seu coração e possa transformar a sua vida, a tua história. Eu agradeço a Deus, agradeço ao Chicão e agradeço a todos os telespectadores que estão ouvindo, e eu sei que está entendendo essa palavra. É noite de conserto para a minha e a sua vida. Amém. Deus abençoe.